Olá! Hoje eu vou contar para vocês a história de duas mulheres cientistas que mudaram o rumo da ciência e tá nesse livro aqui, As Cientistas 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. As mulheres, as cientistas que eu vou contar a história é da Vera Rubin e da Catherine Johnson. A primeira cientista que eu vou contar para vocês, quando criança, ela era apaixonada pelo céu noturno, então ela costumava sair durante a noite, sentar no quintal de casa e ficar olhando para as estrelas. O nome dessa cientista é Vera Rubin. Como eu disse, tá nesse livro aqui, As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. A parte da Vera é desse jeitinho aqui. Então, ela era apaixonada pelo céu noturno quando criança e por isso seu pai ajudou a ela fazer um telescópio caseiro. Então, ela fez um telescópio com um papelão e com uma lente. E aí ela ficava horas e horas durante a noite sentada no quintal da casa dela e olhando cada uma das estrelas e vendo as suas peculiaridades. Então, se uma brilhava mais para amarelo, se outra brilhava mais para azul, se outra meio avermelhada. Então ela ficava vendo essas particularidades da ciência. Por ser apaixonada por céu, quando ela terminou o ensino médio dela e foi para a graduação, ela foi fazer a graduação em astronomia. E o que é astronomia? Astronomia é o estudo dos astros, dos corpos celestes, dos planetas, das estrelas. Então, como ela já era apaixonada desde criança, ela foi fazer faculdade nessa área, E aí ela terminou a graduação dela, foi fazer o mestrado, e quando ela se inscreveu para fazer o mestrado, na banca, para poder aceitar as inscrições, só tinham homens. Quando eles viram que era uma mulher se inscrevendo, eles logo cancelaram e falaram que ela não ia entrar. Então ela teve que ir atrás de outras instituições que aceitassem uma mulher fazendo mestrado em astronomia. E aí ela entrou nessa outra faculdade, terminou o mestrado, começou o doutorado. E quando ela estava terminando o doutorado dela, ela conheceu um homem chamado Kent Ford. O Kent, ele era um inventor, E aí ele inventou uma nova tecnologia chamada espectrômetro. Esse espectrômetro conseguia fazer com que fosse observado galáxias mais distantes. Então a Vera começou a observar essas galáxias. E aí ela descobriu várias galáxias, descobriu várias particularidades das galáxias. Então ela descobriu que existem galáxias circulares, que existem galáxias elípticas, que existem vários tipos de galáxias diferentes, que existem galáxias gêmeas. E aí, após isso, ela começou a precisar ir para um laboratório, ir para um observatório maior. E um dos maiores ali da região que ela morava era o observatório de Monte Palomar. Só que nesse observatório não podia entrar mulher, então só homens podiam adentrar o observatório. E aí, com muita luta, ela conseguiu fazer com que fosse aceita. E aí, com essa descoberta das galáxias e com uma descoberta mais a fundo, sobre matéria escura, a Vera ganhou vários prêmios, foi honrada em várias academias pelo mundo. E aí a gente tem um observatório aqui na América Latina que fica no Chile e o nome do observatório mudou por causa dela. Então agora o nome do observatório é Vera C. Rubin. Ela teve 4 filhos e todos os filhos dela se tornaram cientistas, E desde criança o sonho dela era cursar astronomia e ela mudou totalmente o rumo da astronomia, Então, antes era uma área bem masculinizada, que só homens podiam estudar nessa área. E com muita luta da Vera, ela conseguiu fazer com que o espaço da astronomia fosse aberto para que outras mulheres também pudessem estudar. A outra cientista, quando criança, ela amava contar. Então, tudo que ela via, ela contava, E ela também era uma mulher negra, uma criança negra. O nome dela era Catherine Johnson. E ela também está nesse livro, As Cientistas, E aí a parte dela é desse jeitinho. E que, como eu disse pra vocês, desde criança amava contar. Todos os lugares que ela ia, ela contava. Então, se ela fosse na esquina da casa dela, ela contava. Ela contava cada talher que tinha na casa dela, cada prato. Então, a paixão dela por números era desde criança. E aí ela fez o ensino médio. E quando ela foi ingressar no ensino superior, ela já sabia que queria ingressar em matemática e queria ser professora. Então ela fez o ensino superior dela e quando ela estava terminando o ensino superior dela, ela conheceu um dos professores dela, E aí esse professor pegou e incentivou ela, além de ser professora, também ser cientista,
Então, focar mais na parte da pesquisa. E aí a Catherine começou a estudar mais a fundo para poder pesquisar nessa área. Lá, mais ou menos para 1960, ela já tinha terminado a faculdade dela, né, a graduação, já tinha terminado o mestrado e o doutorado. A NASA pegou e abriu vagas para mulheres negras, né, para que elas pudessem ser o que a gente chama de calculadoras humanas. Então, foi no meio da Guerra Fria, no meio das corridas espaciais, e a NASA queria que pessoas focassem só em fazer os cálculos das jornadas para poder chegar até a Lua ou para poder chegar até o espaço. Então, ela fez o processo seletivo e ela foi uma das pessoas que passou. Só que ela fazia os cálculos, mas não podia participar das reuniões que eram propostas, porque mulheres não podiam participar e mulheres negras pior ainda. Então, por ela ser negra, ela trabalhava no laboratório, mas o bebedouro, o banheiro era em outro local, né? E aí ela tinha que andar quase 2 quilômetros para poder usar o banheiro, ou quase 2 quilômetros também para beber água, porque ela não podia compartilhar o banheiro e a água com pessoas brancas, né, com outros cientistas brancos. E além disso, ela não podia participar das reuniões de coisas que ela estava calculando. Então ela chegou no chefe dela e foi questionar por que ela não podia fazer isso. E com esse questionamento dela, a NASA começou a repensar. Então ela pegou e pôde começar a participar das reuniões a partir daí. E aí, participando das reuniões, ela conseguia desenvolver melhor o trabalho dela, né? Então, em 1969, ela calculou o trajeto que levaria o homem à Lua, né? Então ela calculou todas as missões Apollo e conseguiu levar o homem até a Lua. Só que ela não teve nenhum tipo de retorno sobre isso. Então ela não recebeu nenhum crédito, mesmo que ela que fez todos os cálculos ali à mão. Quando as missões espaciais passaram, né, quando começou a ficar mais branda a situação, ela voltou a dar aula em faculdade, voltou a fazer pesquisa. E aí, em 2015, ela recebeu uma medalha pelos feitos dela, né, pelos Estados Unidos durante a corrida espacial. E foi a partir daí que ela começou a ter mais representatividade nesses espaços, né? Então, antes ninguém sabia quem tinha calculado, né, trajeto, quem tinha feito todos os cálculos à mão do trajeto que levaria o homem até a Lua. A partir disso, ela começou a ganhar vários prêmios, vários lugares, né, ali na mídia, onde ela deveria estar já desde o início. E também foi pioneira nessa luta racial e de gênero dentro da ciência, principalmente dentro da física e da matemática. A Catherine morreu em 2020, mas o legado dela ainda ressoa para todas as mulheres e meninas que querem se tornar cientistas. Então ela é uma grande representante, né, da vontade da gente, mulher que quer ser cientista. Então é isso. Eu contei para vocês duas histórias de duas mulheres incríveis que mudaram o rumo da ciência e lutaram para que outras mulheres pudessem estar aqui agora falando, pesquisando, sendo astronautas, sendo físicas. E você pode contar essas histórias e de outras várias mulheres nesse livro aqui, As Cientistas, 50 mulheres que mudaram o mundo. Conto especificamente mais de 50 mulheres, mas tem algumas outras para vocês pesquisarem depois. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da história. Até mais!